Olá, queridos amigos buscadores, sejam bem-vindos. Meu nome é Alice Duarte e eu estou aqui para falar sobre o trauma da negligência emocional. E antes de eu começar a abrir esse conteúdo, eu quero já dar alguns recadinhos. Você que é novo por aqui e tem interesse em superar as suas feridas emocionais, os seus traumas, tanto pessoais como transgeracionais, ou seja, aquele que você percebe eventos traumáticos, difíceis, que vão se repetindo geração após geração, cola aqui no meu conteúdo e aproveita, ativa as notificações no meu perfil aqui no Instagram, Por Uma Vida Sem Amarra. Se você não me segue, aperta aqui para você acompanhar os meus conteúdos, me siga. E você que já me conhece, que já me acompanha há bastante tempo, prepara o dedinho aí e encaminhe esse conteúdo, encaminhe esse vídeo para aquelas pessoas que você se importa, que você sabe que vão se beneficiar com esse conteúdo. E antes de eu abrir esse tema, eu faço convite para vocês também que ainda não me seguem, não se inscreveram no meu canal no YouTube. Eu tô lá como Alice Duarte, tem um monte de vídeo lá, eu faço vídeo desde 2016, tem bastante conteúdo lá para vocês poderem mergulhar no seu autoconhecimento e para vocês não perderem nada, porque a gente sabe que o algoritmo aqui nem sempre entrega, né, os nossos conteúdos. Então você que me segue às vezes não vê nada do meu conteúdo na sua timeline. Você pode me acompanhar, entrar na comunidade Por Uma Vida Sem Amarras lá no WhatsApp, e o link para você poder entrar no grupo está aqui no link da minha bio. Você entrando lá, é um grupo silencioso, só administradores enviam mensagens, e lá vocês encontram de forma fácil e rápida os links para as minhas lives, para os meus vídeos, os cursos. Eu anuncio lá as novidades, ofertas e os eventos que eu estou promovendo. Tá bom? Sejam bem-vindos. Olá, Grace, seja bem-vinda. Vamos já interagindo com esse conteúdo, encaminhe para as pessoas que você se importam. E você que está interessado em descobrir suas feridas da infância e não sabe por que você reage às vezes de uma maneira mais explosiva, ou porque você tem dificuldade em relacionamentos, ou porque você tem medo da solidão. Às vezes você tem muito desejo de estar com alguém, mas você tem ao mesmo tempo, de forma contraditória, um comportamento evitativo, prefere se isolar, tem dificuldade de se conectar com as pessoas, ou tem medo do abandono, não sabe reconhecer, né? Saber lidar com os próprios sentimentos, reconhecer o que está sentindo, mal consegue reconhecer, então não consegue compartilhar para as pessoas que convivem com você o que vocês estão sentindo, quais são os seus sentimentos. Então, se vocês têm dificuldade com isso, fique de olho nessa live, porque essa live pode te beneficiar, tá? Então, essa live é para todo mundo que já entendeu que boa parte do comportamento, das dificuldades que você tem hoje, tem causa raiz lá na infância, de traumas que aconteceram lá. Então fique, porque você vai ampliar o seu olhar e vai aprender a identificar uma série de dores emocionais que você tem aí, que nem você sabia nomear, e a partir daí um lindo leque de possibilidades se abre, principalmente possibilidades de cura, porque a gente não consegue se curar se a gente não sabe qual é a nossa ferida, onde que dói e por que dói, tá? Então eu trouxe esse tema hoje porque ele é um dos traumas mais difíceis de identificar, de reconhecer e de, obviamente, né, consequentemente, de tratar. Porque você não consegue tratar aquilo que você sequer reconhece e sequer sabe nomear. Por isso que eu trouxe aqui, porque quem me acompanha no Instagram, eu já fiz conteúdos falando sobre esse assunto, já tem inclusive dá uma olhadinha lá, tem um carrossel falando de algumas consequências da negligência emocional, e também algumas dos traumas mais invisibilizados na sociedade, tá? Então, esse é um dos traumas, dos Big T, que a gente chama, né? Dos grandes traumas, e apesar de ele ser um Big T, ele ser um trauma de T maiúsculo, ou seja, que causa muitos danos, tanto para nossa saúde emocional, nossa saúde psíquica, nossa saúde física, ele é um dos mais invisibilizados. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês
para ajudar todo mundo aí a se reconhecer. Não só reconhecer essas feridas de infância, como vocês que são pais e mães, a ficarem atentos para não repassar essa ferida para os seus filhos. Porque se a gente não sabe reconhecer as dores que nós temos, se a gente não sabe nomear, a gente não sabe tratar essas consequências, a chance de a gente passar isso para os nossos filhos de forma automática e inconsciente é enorme. E é por isso que os traumas são transgeracionais. Eu sempre bato nessa tecla, né? A minha principal linha de trabalho é o tratamento do trauma. E eu não falo só de trauma pessoal, eu falo de trauma transgeracional. E eu sempre bato nessa tecla. Não tem como a gente tratar traumas pessoais se a gente não tratar os traumas transgeracionais. Porque não começou com você. Se você foi negligenciado ou abandonado afetivamente na sua infância, isso não se trata sobre você, não começou com você e provavelmente também não começou com seus pais. A gente vai aprender a olhar para isso sistemicamente, entender que tudo é feito, tudo é um reflexo do que veio antes. Então, se você não parar agora para observar, revisitar a sua infância, observar os seus comportamentos de hoje, você não tem como frear esse ciclo. Você não tem como interromper esse ciclo de abandono e negligência emocional, tá bom? Então fica aqui nessa live porque eu vou trazer aí um panorama para vocês poderem trazer. E olhe, a grande maioria de nós tem trauma de negligência emocional. Tá? Porque a nossa sociedade ela é extremamente traumatizada. A nossa sociedade ela é patologizante. Então, se você nasceu em sociedade, né? O núcleo familiar ele é uma extensão, né? Ele é a origem, né? O núcleo social, a estrutura social é uma consequência dos núcleos familiares. Então, você pode perceber se nossa sociedade está doente, a família está doente. A gente vê historicamente de uma porção de situações traumáticas, de miséria, de fome, de guerra, de perseguição, de violência, de extermínio, de exclusões. Então, como, né, a gente não vai herdar tudo isso? Isso tudo respinga em nós. Né? Falando aí de sociedade brasileira, a gente está falando de o extermínio dos povos indígenas, a gente está falando de centenas de anos de escravidão, e hoje a gente nem pode dizer que a escravidão acabou, porque é só a gente observar como os negros são tratados no mercado de trabalho. A lei a PEC lá da empregada doméstica é algo super recente. Até pouco tempo atrás, os apartamentos, as casas tinham casa de empregada, tinha um quartinho da empregada, não era casa, era um quartinho bem minúsculo, né? Quase uma masmorra. Então, assim, a gente está falando de uma série de questões, né? Fora a guerra, a migração, né? A seca, a fome. Então, tudo isso impacta na saúde mental das famílias e, consequentemente, na criação dos filhos e nos traumas que são passados de geração a geração. Então, se a gente for observar, se você for observar a sua história familiar e a sua infância, mesmo que você não lembre dela, você vai identificar questões aí, né? Tem diferentes níveis desse trauma, tem pessoas que têm aí 20% desse trauma, 50% desse trauma, ou mais, 70%. Se você passou aí de 50%, 60%, inclusive tem teste para você ver qual que é a tua principal ferida. Tem 5 principais feridas na infância, né? E a negligência emocional é uma delas. Se você quiser descobrir aí qual que é a tua principal ferida de infância, tem testes. Eu até vou disponibilizar no meu site. É um teste que você pode fazer gratuito para você ver qual que é o teu nível de trauma de negligência emocional. Então, a gente costuma nomear e reconhecer mais os traumas físicos e sexuais, porque eles são tangíveis, eles são palpáveis, você vê, né? Então, a gente ainda está numa sociedade que, inclusive, relativiza, normaliza e banaliza o trauma físico. Você fazer algo para alguém, você xingar alguém,
você bater em alguém, né? Falando aí a gente está falando de parentalidade, então, né, os pais que humilham, que xingam, que ofendem, que batem, que castigam, que ameaçam, né? Então, isso tudo, ele ainda, essa violência que é mais visível, ela é normalizada, né? Porque as pessoas falam, eu apanhei, não morri. Só você aí ver nos comentários, né, de quem trabalha aí com educação positiva, parentalidade, quando esse pessoal aí está ensinando a esses pais as consequências e os terríveis efeitos de você ter uma educação punitiva, uma educação violenta, essa educação tradicional de que a gente veio, o quanto isso é nocivo, né? Se junta aí multidões nos comentários falando, mas isso aí é mimimi, né? Eu apanhei e não morri. Então, se a violência física, ela é banalizada, normalizada e relativizada, imagine a violência invisível, psicológica, e é a violência que vem de você não dar aquilo que a criança precisa. Porque tem a violência de você fazer algo para a criança que prejudique a criança, né, que eu acabei de citar, e tem a violência, você pode violentar uma criança não dando aquilo que ela precisa. Por exemplo, não dando água quando ela está com sede. Mas a criança, mais do que água e mais do que alimento, ela precisa ser vista. Ela precisa ser reconhecida. Ela não tem um senso de identidade. O senso de identidade dela está se formando. Então, para esse senso de identidade se formar, ela precisa do olhar do outro, dos seus cuidadores. Um olhar, e não qualquer olhar, é um olhar que acolhe, é um olhar que reconhece, é um olhar amoroso. E se esse olhar não é desse jeito, né, a gente já sabe os danos que acontecem. Então, como ela é uma violência complicadinha de você tratar, justamente porque ela é invisível e ela não é nomeada, tá? Ela é perigosa porque sequer você consegue nomear. Porque se você fala assim, se meu pai me bate, se minha mãe me bate, eu falo assim, nossa, eu apanhei do meu pai. Meu pai me desceu assim, então eu fiquei de castigo. Você consegue nomear. Agora, se esse pai e se essa mãe não olham para você, te ignoram, ou não te dão o reconhecimento, o afeto, o toque, te ajudam a você a processar e lidar com as suas próprias emoções, como é que você nomeia isso? Imagine, se o adulto não consegue nomear, imagine uma criança. Então, por isso a gente sabe, já tem pesquisas comprovando, né, que essa violência psicológica, essa violência emocional, ela é tão ou mais nociva do que a violência física e sexual, para vocês verem o tamanho da bronca. Tem um experimento do Dr. Emoto que exemplifica bem esses danos. Eu, inclusive, coloquei o vídeo desse experimento. Eu imagino que o vídeo que está aqui no meu perfil do Instagram, é uma reconstituição do que foi feito. Mas o experimento foi, o Dr. Emoto colocou 3 potes de arroz mergulhados em água. 3 potes de arroz. E ele fez esse experimento durante 30 dias. Para um pote, ele sempre se dirigia e falava obrigado. Ele olhava para aquele pote de arroz e trazia, não só falava obrigado, mas trazia a carga emocional das palavras enquanto ele falava obrigado, né? O segundo pote, ele ia lá, se direcionava a esse pote e falava, você é um idiota. E o terceiro pote, ele nem olhava, ele não ia lá, ele não fazia nada, ele ignorava. Depois de 30 dias, tem um vídeo disso aqui no meu perfil. O primeiro pote, que ele falava obrigado, esse pote, o arroz começou a fermentar e produziu até um aroma agradável, uma boa fermentação, uma fermentação do bem. O segundo pote que ele ia lá e ofendia, esse pote estava meio esverdeado, estava com uma cor meio escura. E o terceiro pote, que ele simplesmente ignorava, estava completamente mofado, assim, estava assim,
bem feio de ver. E assim, se isso acontece com o arroz, imagine, né, com as pessoas. É por isso que o Bert Hellinger fala que a exclusão é uma das maiores dores do ser humano. A gente é um ser gregário, a gente é mamífero, a gente tem uma necessidade visceral de vínculo, porque é o vínculo que garante a nossa sobrevivência. O vínculo é a base da nossa sobrevivência. A gente sabe que, claro, a água, o alimento, ele é a sobrevivência, mas uma criança que não consegue buscar sozinha a água e o alimento, pense, né? A criança, ela sente que a vida dela está nas mãos dos seus cuidadores, dos seus pais, dos seus genitores. Porque ela, por si própria, ela não consegue se sustentar. Um adulto sabe que, assim, para eu sobreviver, eu preciso de segurança, eu preciso de comida, eu preciso de água. E o adulto tem como ir atrás. A criança, como não tem como ir atrás, a fonte de segurança, proteção, alimento e suprimento, tudo vem do quê? Do adulto, cuidador, dos pais, geralmente. Então, por isso que a necessidade de vínculo, a necessidade de vínculo da criança, inclusive, é maior do que o próprio ar, praticamente, que ela respira. Qualquer coisa que ameace esse vínculo é percebida pela criança como uma ameaça à sua integridade e à sua sobrevivência. Por isso que a gente está falando que negligência emocional não é mimimi. Negligência emocional é trauma. É trauma de ameaça contra a própria vida. É dessa forma que a criança recebe esse impacto, tá? E por isso que ele é tão nocivo e tem tantas consequências. E eu já vou falar sobre as consequências mais no final. Mas daqui a pouquinho eu vou falar e vocês prestem atenção. Então, esse arrozinho que foi ignorado, ele ficou pior, os seus efeitos ficaram mais visivelmente piores, né? Porque sequer ele foi olhado. Então, por isso quando a gente fala, nossa, mas o que é melhor, né? Você sofrer violência física, violência sexual ou essa violência silenciosa psicológica que é o abandono? Todo mundo vai falar, é pior apanhar, é pior alguém gritar e te ofender, te chamar de idiota, te humilhar, é pior alguém sofrer um abuso sexual, só que não. A gente tá, é duro a gente fazer uma competição, né, de qual que é mais danoso, mas veja pela experiência do arroz, né? Quando alguém é agredido, seja física, psicologicamente ou verbalmente, como é o caso daquele arroz que foi ofendido, ainda assim a pessoa se sente vista. O abusador, quem comete o abuso sexual, tá olhando para a criança, tá com um olhar horrível, né? Um olhar de desejo, mas tá olhando. A criança que é violentada fisicamente, que recebe maus tratos, o agressor tá olhando com raiva, tá ofendendo, tá gritando, mas tá olhando. Agora, quando não é olhada, a criança não sente que ela existe. Então, essa é a pior dor. Essa é a pior dor. E como que acontece essa negligência emocional? Nem sempre, porque a gente não tá aqui, vocês não vão me ver falando isso, né? Não é de culpabilizar os pais ou demonizar os pais. Tem que olhar mais além. E a terapia sistêmica vai falar justamente sobre isso. A gente não vai olhar de forma estreita. O culpado são os pais. Onde estava o olhar desses pais que não estava para a criança? Para os próprios filhos. Onde estava o olhar? Que história eles carregam? Que dores eles estavam tendo? Às vezes a gente vai olhar, são pais que têm problema com alcoolismo ou com algum vício de substância, porque eles estão anestesiando e calando uma dor muito forte, muito profunda, não tratada. São pais que têm uma questão de vulnerabilidade econômica, financeira muito grande, que tem que trabalhar muito e não podem cuidar, olhar, dar afeto para aquele filho. Tem que deixar com babá, tem que deixar o dia todo na escola. E chega no final do dia, esses pais estão exaustos e estão cheios de problemas, e daí o casal está brigando muito.
Então tem que olhar, isso tudo passa também por questões sociais, né? Passa por questões econômicas, passa por questões de raça, e todas as questões transgeracionais. Esse pai, essa mãe que vieram também de lares disfuncionais, que não receberam toque, afeto, tá? Que referência que eles têm de relação? Que referência que eles têm de amor, de afeto, de respeito para passar para esses filhos? Se a gente for olhar para a história da origem desses pais, a gente vai ver que muitas vezes foi muito pior do que aquilo que a gente recebeu. E a gente vai olhar para a história dos avós, dos bisavós, né? A miséria, a vulnerabilidade que eles passaram, o estresse, a violência. Então, não existe família onde não hajam onde não tenha acontecido esses eventos difíceis. São perdas. Imagine, por exemplo, né, uma família cuja mãe morre muito precocemente, quando essas crianças ainda estão muito pequenas. Esse pai, essa mãe que precisam se afastar por motivo de doença, por vício, por morte, ou por, como eu falei, por questão econômica, ou às vezes guerra, ou às vezes migração. Inúmeras situações que impedem esses pais de estarem emocionalmente disponíveis para esse filho, né? Então a gente nunca vai trazer esse olhar tentando encontrar culpados, mas entendendo onde eu estou, como é a minha família, por que minha família é do jeito que é, qual é a origem de tudo isso, como que foram as gerações anteriores e o que veio para mim. E a partir daí é reconhecer quais são as minhas dores, reconhecer quais são as consequências dessas dores, quais são os meus comportamentos adaptativos, compensatórios, e voltar essa energia, esse esforço para a própria cura, para o entendimento desses padrões internos, entender que parte sua está ferida e qual o seu comportamento que você automático para você se proteger dessa dor. Porque enquanto você não identifica essa dor, não mergulha nessa dor em terapia, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, tá? Precisa ter um apoio profissional. Então, quando você não mergulha nisso, você vai tendo os comportamentos compensatórios. Então, se você tem um pai ou uma mãe que foi alcoólatra, esse era um comportamento compensatório para não sentir, um comportamento de fuga e evitação para não sentir a dor desses traumas da infância. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, tipos de abandono, né? De negligência emocional. Acho que é importante trazer aqui. Quando a criança é intencionalmente ignorada porque ela cometeu algum erro, porque ela teve algum comportamento desafiador ou fora do padrão, esses pais fazem tratamento de silêncio, ignoram a criança como forma de punição. Ah, é um pai bonzinho, uma mãe bonzinha, não bate, não grita. Mas faz algo até pior, que é tratamento de silêncio. Fica lá um dia sem falar com a criança. Eu conheço gente que veio pra mim que fala assim, eu moro com meu pai e há 1 ano nós não nos falamos. 1 ano. Tá? Olha o nível da violência, né, do tratamento de silêncio. E se isso já é violento quando você já é adulto, imagine quando você é criança. Para criança, 1 dia sem falar, 1 hora sem falar, já é um risco. Quem vai cuidar de mim? Lembra do momento de quanto o vínculo ele é fundamental para a sobrevivência? Então a gente está falando disso. 1 hora sem falar, ignorando. Imagine o dano para essa criança.
Então a criança querendo atenção, querendo que o pai e a mãe brinquem, que olhe o desenho, que participe do mundo da criança, né? Porque a criança ela tem um mundo dela, diferente do mundo do adulto. Então a gente fica querendo que a criança se encaixe no mundo do adulto, mas esse adulto não vai lá e se encaixa no mundo da criança. Então essa criança que não faz lá um trabalho na escola e mostra toda orgulhosa esse pai, tipo, nem um elogio, não fala nada, não fez mais que obrigação. É muito comum que essa criança ignorada, ela comece a ter comportamentos desafiadores, enfrentar e fazer birra enfim, incomodar mesmo, porque é a última estratégia que ela encontra para poder ser vista. Porque ela prefere que os pais olhem para ela com raiva e venham muitas vezes com uma punição, porque dessa forma, de alguma forma, ela está conseguindo ser vista, ainda que de um jeito violento. Mas para ela é melhor, lembra do experimento do arroz, né? É melhor ela ser vista com essa violência do que ela simplesmente não ser vista. E tem crianças que nasceram em lares de pais extremamente imaturos, que não tinham um bom gerenciamento das próprias emoções. Então foi aquela criança que aprendeu a não dar trabalho, a pisar em ovos, para não causar a explosão emocional dos pais e não piorar o clima extremamente violento dentro de casa. Então são aquelas crianças que elas se escondem embaixo da cama, da mesa, mesmo para não serem vistas, porque elas não têm mais condição, mais estrutura de aguentar tanta violência, tanta porrada e tanto grito. E elas se colocam nessa posição também de invisibilidade. Daí para os pais é ótimo, nossa, essa criança é tão boazinha, nem dá trabalho. E daí que esses pais não olham mesmo, né? Ai, que bom, né? Não requer aí a minha atenção, não preciso ficar dando suprimento toda hora para essa criança, então menos trabalho para mim. São pais exaustos muitas vezes e que acham e até recompensam esse comportamento. Nossa, como você é boazinha, nossa, que legal, você se comportou super bem. Quando na verdade a criança ela só está querendo de alguma forma também ser vista, né? Ser reconhecida, ser elogiada. E se isso há um comportamento que reforça, né, um comportamento de reforço a essas características, é uma criança que vai desenvolver toda a personalidade dela em cima disso. Então, essas necessidades afetivas, né? Existem muitas necessidades afetivas da criança. Uma delas é ter essa necessidade. A criança tem a necessidade do toque, dos afetos, né? Do olhar carinhoso, do tom de voz, de ter um adulto que olhe, que converse, que toque. Esses são os afetos. A criança ela tem necessidade de ela ser reconhecida, validada, de ter suas emoções validadas e reconhecidas. Mas se ela chora e fala, nossa, que mimimi, que exagero, isso não é bem assim. Aqueles pais que sempre invalidam, não, você não pode ficar chorando, cala, fica em silêncio aí, eu não quero ouvir seu choro. Você só vai conseguir falar comigo se você parar de chorar. Quantas falas dessas nós não ouvimos na infância, né? Então são crianças que daí foram se desconectando, a necessidade delas de poder expressar as emoções livremente e ter essas emoções validadas e reconhecidas, essa é uma necessidade que não é atendida. Então são adultos que vão ter muita dificuldade para estar em contato com as próprias emoções, para reconhecer as próprias emoções, e se não reconhece, não está em contato com sentimentos, não conseguem falar sobre os seus sentimentos e não conseguem se vulnerabilizar, não conseguem nem fazer uma gestão emocional, ter uma inteligência emocional, porque o campo das emoções é algo que eles não aprenderam a lidar, né? Se não tem pais atentos e que estão atentos ao que a criança sente, que estão se importando com o que a criança sente, a criança vai achar que sentir é inadequado, sentir incomoda, não sabe nem nomear o que está sentindo, né? Então, o campo das emoções fica algo completamente inabitado e vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade para lidar com isso. E uma série de crenças surgem a partir desse não olhar. Claro, às vezes esse pai e essa mãe não podem olhar porque eles estão super preocupados em pagar as contas, em trabalhar, ou estão lidando com as próprias dores emocionais da própria história, dos próprios traumas, ou estão vivendo um relacionamento, um casamento assim muito tóxico,
problemas familiares, problemas econômicos, várias questões que impedem esses pais de estarem disponíveis para esses filhos. Só que para os filhos, eles não vão saber que os pais não olham para eles, porque os pais estão com seus problemas, as suas dores, as suas inconsciências. A criança, ela é muito... Ela ainda está nesse egocentramento ainda, porque ela não está desenvolvendo ainda a personalidade dela. Então, tudo gira sobre ela. Então, ela vai achar que tudo é sobre ela, quando na verdade não é. Então, ela vai achar que ela não é amada, porque ela não é digna de receber afeto, porque ela não vale nada, porque ela não é importante. Então, essas consequências, a principal consequência da negligência emocional é a baixa autoestima e é o sentimento de inferioridade. Então, mesmo quando a pessoa vai lá, ela tem uma baixa autoestima, ela se sente inferior, ela está sempre se comparando aos outros, e mesmo assim ela vai lá e se esforça para ser o melhor em todas as áreas, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor profissional. Buscando essa visibilidade, esse reconhecimento, esse olhar, essa validação. E mesmo quando ela consegue, porque geralmente são pessoas que acabam se esforçando muito para conseguir esse olhar que não teve na infância. Bom dia. E nesse processo de se esforçar, essa pessoa até consegue conquistar muita coisa. Mas mesmo quando ela conquista, é interessante observar que essas pessoas, elas não se sentem merecedoras. Continuam não se sentindo merecedoras. E daí vem aquela famosa síndrome da impostora, de achar que é uma fraude, mesmo quando a pessoa consegue sucesso e consegue alguma visibilidade, algum reconhecimento, ela acha que ela não é para ela, que ela na verdade é uma farsa. Tamanho é essa crença de que ela não vale nada. E se a pessoa cresce com essa crença de que eu não vale nada, então podem imaginar as consequências, né? Como que a pessoa vai para esse mundo com essa lacuna, com esse buraco? A pessoa vai para o mundo com esse buracão emocional. Não é um buraco, é um buracão. E ela vai tentar preencher esse buraco, né? Como eu falei para vocês agora, uma das formas eu não tive olhar, eu não tive validação, ninguém falou que eu era importante, então eu vou buscar no trabalho, na sociedade, uma posição, um destaque profissional que me dê esse senso de importância. E daí a pessoa comumente vira um viciado em trabalho, né? Viciado, um workaholic. Ou então ela vai preencher esse buraco com outros vícios. O vício em compras. Então eu vou comprar, eu vou consumir para eu me sentir importante. Eu vou comprar um carrão, eu vou ter uma casa maravilhosa, eu vou ostentar a roupa, a última moda. Vou estar sempre comprando muita coisa, né? Gastando muito dinheiro com roupa, com o meu visual, para mostrar para os demais de que eu sou importante, de que eu tenho valor, né? Buscando esse olhar externo, esse reconhecimento. E muita gente, mas muita gente que não consegue nem isso, né? Nem ter o status na profissão, no trabalho, consequentemente não tem o status econômico para poder ser viciado em compras. Quando essa pessoa falha, porque isso traz muitas consequências, né? E essa pessoa às vezes tem muita dificuldade de ir para o mundo e se manifestar. Essa pessoa que não consegue nem isso, ela vai usar esse vício como? Ela vai precisar preencher esse buraco como? Vai para as drogas, vai para o álcool. Por isso que é tão comum as vítimas de negligência emocional terem problemas com drogas, consumo de drogas e álcool. Então, vem aí, em casos extremos, né, aumento do risco de suicídio, agressividade e outros comportamentos destrutivos, né? A gente vê aí delinquência juvenil, a gente tem que olhar, assim, para essas crianças, né? Que elas receberam na infância, na adolescência, para ter esse comportamento, né? E, claro, depressão, dificuldade de aprendizagem, ansiedade, porque... Pensem, gente, trauma. Isso fica registrado no corpo, fica registrado na psique. A pessoa ela fica com o sistema nervoso sobrecarregado. A gente está falando de trauma.
Então, são adultos que vão ser extremamente ansiosos. Ou vão para o outro lado, vão para a depressão. Ou vão ficar alternando, né? Ou vão para a depressão, depois saem da depressão, vão para a ansiedade. Porque essa sensação de insegurança, né? A depressão é esse mundo é ruim, esse mundo é ameaçador, esse mundo não vale a pena, tudo é muito difícil. E a ansiedade é essa sensação de insegurança generalizada e crônica. E a pessoa acha que, eu tô ansiosa por causa do meu trabalho, tô ansiosa por causa da vida de hoje, por causa da minha rotina. Não, gente, a ansiedade, ela mora lá na infância. Às vezes lá dentro da vida intrauterina. A ansiedade é esse sentimento, essa sensação de insegurança cronificado no corpo e na mente. Outras possíveis consequências, né? A pessoa negligenciada emocionalmente, ela vai ter um medo da solidão, medo de ficar sozinha. Para algumas pessoas vai gerar uma dependência emocional. Lembra do vício, né? Eu sou viciada em trabalho, ou eu sou viciada em compras, ou eu sou viciada em poder, em status, ou eu sou viciada em drogas e substâncias, ou eu sou viciada em pessoas, em afetos, em vínculos. Então, encontro lá um marido, um namorado, uma namorada, e crio uma dependência emocional daquela pessoa, sou viciada naquela pessoa e tenho um pavor de ser abandonada e de ficar sozinha. E é muito comum a pessoa ter um comportamento contraditório. Ao mesmo tempo que ela tem medo de ficar sozinha, ela tem um comportamento socialmente evitativo. Ela evita estar com pessoas, ela prefere às vezes se retirar, se isolar, porque o contato, ela tem pouca habilidade social, porque a gente aprende as nossas habilidades sociais lá na infância, se relacionando. Se essa criança é vista tem um déficit gigante de olhar, de afeto, como é que ela vai... Ela não tem as estruturas neurológicas, né, desenvolvidas no cérebro que facilite o relacionamento. Então, para ela, o relacionamento vai ser sinônimo de ansiedade. Porque ela vai lembrar, meus pais, eu queria atenção dos meus pais, eu não tinha. E aquilo lá trouxe tanta dor que ela entende que o vínculo causa dor, causa estresse. Então, ao mesmo tempo que ela precisa daquele vínculo, ela precisa, que a gente fala que é um movimento interrompido, né? Ela busca, mas ao mesmo tempo, quando ela vai buscar, vem a memória da dor, dela se retrai. Então, são pessoas que vão se isolar socialmente, mesmo tendo oportunidade de interagir com pessoas, vão ter essa dificuldade de se conectar com os outros. E também há também uma dificuldade de colocar limites, de estabelecer limite, de se defender. Então, todas essas habilidades sociais a gente aprende com quem? Com os nossos principais cuidadores. Não tendo essa aprendizagem logo cedo, essa criança quando adulto, eu falo criança quando adulto porque a gente tem que falar de adultos, crianças no corpo de adulto, porque essas crianças elas não morrem, né? Por isso que a gente fala tanto do trabalho da cura da criança interior ferida, porque essas crianças estão lá, doídas, naquele corpo adulto. Então são pessoas que vão ter dificuldade de colocar limites, de estabelecer limites, de sair em própria defesa quando elas tiverem esses limites invadidos. Então, são pessoas, então se junta uma pessoa que tem extrema baixa autoestima, com dificuldade de colocar limites, junto, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser muito alvo fácil de pessoas abusivas, de relacionamentos abusivos. Então, ela vai achar que qualquer pessoa que dê um mínimo de olhar e de atenção, essa pessoa ela vai facilmente ser atraída por esse relacionamento. E quando ela for humilhada, maltratada, ela não vai conseguir se defender. E ela tem tanta baixa autoestima que ela não vai conseguir sair dessa relação porque ela acha que ela não merece coisa melhor.
Então, gente, olha, eu trouxe só algumas dessas consequências, né? Vocês puderam perceber o tamanho da bronca, o tamanho da dor e o tamanho das consequências. E se a pessoa não tem consciência disso, ela passa uma vida inteira sofrendo disso e se colocando em situações extremamente prejudiciais que vão retraumatizar essa pessoa a ponto de ela ficar uma coisa extremamente crônica, que daí a gente está falando de um transtorno de ansiedade sério, de uma depressão profunda, de ação suicida, de abuso de substância. A gente vai ir para os casos extremos. Por quê? Trauma lá de desenvolvimento, um trauma lá no início da vida. Agora, tem solução? O que vocês acham? E qual é a solução? Terapia, muita terapia. Autopercepção, autoconhecimento e muita terapia. Muita terapia. Para a pessoa conseguir identificar quais são as dores, quais são os comportamentos evitativos e adaptativos para não viver essa dor e começar a fazer esse caminho de volta, né? A gente primeiro tem que liberar esse sistema nervoso desse conteúdo traumático, dessas emoções reprimidas, dessas emoções congeladas. A gente tem que liberar essas emoções, nomear essas emoções, esses sentimentos bloqueados, invisibilizados, armazenados no corpo. Porque eles ficam armazenados no corpo. A gente trazer sensação de segurança para essa pessoa, trabalhar com técnicas baseadas no corpo para liberar esses conteúdos emocionais, reconhecer e liberar. E a partir daí, ir reconstruindo um novo jeito de se colocar na vida. E de onde e de que formas eu posso nutrir, suprir essas lacunas, esses buracos, aquilo que faltou. Porque se a gente ficar nessa postura de, oh meu Deus do céu, tive minha vida ferrada pelos meus pais, a gente nunca vai sair da estaca da vítima, do lugar da vítima. É entender que você não tem nenhuma culpa pelo que te aconteceu, e teus pais tampouco tiveram culpa do que aconteceu a eles, e os seus avós e seus bisavós, então não se trata disso. Em constelação a gente vai ir lá na origem, mas não para achar o culpado, porque onde está a origem do problema, também está a solução. Eu sempre falo isso, onde está a origem da dor, também está a solução da dor. Então a gente vai lá no nível sistêmico, libera o trauma transgeracional e depois a gente vai trabalhar as dores daquele cliente que vem buscar ajuda, né? A gente vai no sistema dele, vai lá, quantas gerações forem necessárias, libera o trauma transgeracional e depois trabalha com os resquícios dessa dor no cliente, fazendo esse caminho de volta. Quais são os meus buracos? Quais são os meus comportamentos evitativos ou compensatórios desses buracos que não são funcionais? E qual é o jeito saudável de eu me nutrir, de eu suprir aquilo que eu não tive? E é uma linda jornada a partir disso. É uma jornada libertadora. Você saber que, ok, quando você era criança, você não tinha como se suprir. Você não tinha como buscar esse sustento emocional por si próprio. Nem o sustento físico. Você não tinha como buscar o seu próprio sustento, o seu próprio alimento, né? A criança não trabalha, a criança não consegue o dinheiro, ela não consegue fazer a própria comida, nem se sustentar com comida, com dinheiro, com casa, mas também ela não consegue buscar o próprio sustento emocional. E daí, na terapia, é um processo de entender, ok, quando eu era criança eu tinha que me resignar a isso, porque eu não tinha como sair dessa situação. Mas agora eu não sou mais criança, agora eu sou adulto. E como adulto eu posso trabalhar
conseguir meu próprio dinheiro, conseguir meu próprio sustento, assim como eu também consigo ir para a vida e descobrir formas de me suprir de forma genuína aquilo que faltou. E não estou falando eu vou suprir preenchendo meus buracos com compras, com jogos, com Netflix. Não, gente, isso não é preenchimento, né? Isso é fuga. É saber genuinamente como eu posso suprir essas necessidades não atendidas. E não há outro jeito a não ser entender quais foram as minhas necessidades não atendidas. Isso a gente faz um trabalho de constelação, o trabalho que eu também faço de acompanhamento terapêutico sistêmico. Nós vamos trabalhar com ferramentas práticas, ferramentas corporais, ferramentas somáticas, exercícios sistêmicos, para liberando esses conteúdos, esses resíduos traumáticos do corpo. E trazer isso no nível pensamento, sentimento e ação, atitude, integrando todos os nossos níveis. Trazer para o entendimento, sentir o sentimento e liberar os conteúdos dos resíduos que ficam no nosso corpo. A gente faz esse trabalho, daí é um trabalho de um acompanhamento e essa abordagem é uma abordagem bem prática. E é uma jornada linda quando a gente consegue identificar, dá um empoderamento pra gente, porque a gente sabe que traz isso tudo para as nossas mãos. Não vou dizer que é fácil, é difícil, esse processo tem dor junto, tá? Mas a gente precisa adentrar na dor, mas ao mesmo tempo que tem dor, tem recompensas. E não é aquela recompensa que a gente tem lá só quando a gente atinge a meta, porque não tem essa meta da iluminação, né? A gente tem uma vida aqui, quantas vidas nós vamos precisar para a gente poder curar todas as nossas dores? Então não tem uma grande meta, tem o processo, e é um processo muito lindo. Existem muitas recompensas em cada etapa desse processo. A gente vai percebendo que o poder de cura está nas nossas mãos, que a gente tem autonomia para fazer isso, que a gente não vai ficar dependendo sempre de uma validação externa, de uma migalha externa, de um olhar de aprovação daqui. É tão libertador, é tão emancipador, mas exige de nós muita autorresponsabilidade. A Vanessa colocou aqui: como saber se nossa criança foi ferida? Em qual trauma? Faço terapia desde os 19 anos, já estou com 46. Faço terapia, fiz formação terapêutica para ajudar no processo, mas ainda tem coisas para liberar. Sim, Vanessa, a jornada é longa. Eu também estou nesse caminho do autoconhecimento desde os 19 anos. Né? Tudo começou quando, com 19 anos, eu tive síndrome do pânico, e daí eu falei, tá, da onde veio isso, né? Vamos trabalhar com isso. Então, desde aí eu entrei nessa jornada. E olha, eu tô com 44. E todo dia eu me deparo com uma camada nova. A gente vai tirando camadas, ok? Eu vou trabalhando aqui, depois eu vou adentrando mais no núcleo da dor, eu vou trabalhando aqui. Agora eu já posso adentrar mais, agora eu já tenho mais estrutura, mais ferramenta. Existem terapias e terapias, tá? Eu percebo que eu tive terapias lá atrás que me ajudaram pontualmente, mas ficaram muito longe de ir no núcleo da minha dor. Me ajudaram com algumas manifestações mais superficiais do meu incômodo, sabe? Me ajudou a lidar com coisas mais pontuais. Mas as terapias que mais me ajudaram foram aquelas que foram lá no núcleo da dor. Que não ficaram, sabe, dando voltas e dando voltas. Porque tem muitas terapias que fazem, que você cria até um processo de dependência com o terapeuta, né? Que você fica lá dando voltas, circulando o problema. E eu gosto das terapias breves por causa disso. Eu sei que não é para todo mundo. Eu precisei passar por longos anos na minha vida me acercando do problema, entendeu? Que eu acho que eu também tinha tantas defesas psicológicas que acho que se me adentrassem ali de cara, eu não tinha nem maturidade ainda para lidar com aquilo, né? Com 20 e poucos anos.
Então, assim, hoje, né, depois dos 40 anos, com a terapia, a gente vai ficando mais humilde, a gente vai aprendendo a estar mais vulnerável, porque a gente precisa de humildade e estar disposto a nos vulnerabilizar para a terapia fazer efeito. Se a gente tem muita defesa psicológica, a gente pode ficar 40 anos em terapia que nada vai mudar, tá? Existem também os nossos próprias travas internas de não, eu não vou. A gente tem tanta defesa psicológica, né? Um monte de estrutura psíquica que fala não, 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 não. Não entra ali que ali causa uma dor horrível, você não vai dar conta, então vamos proteger você, vamos colocar isso. E a gente vai pondo inconscientemente barreiras para não adentrar na dor. Mas hoje existem ferramentas, tecnologias avançadíssimas, né, com as terapias breves, onde você pode adentrar nessa dor de um jeito seguro, para que não retraumatize o cliente. Isso é importante. E também de acordo com aquilo, até onde o cliente consegue ir, até onde ele tem estrutura para ir. E a gente faz isso de um jeito suave. E ajuda muito quando a gente faz isso no corpo, a partir do corpo. Porque a gente tem muitas defesas psicológicas. Se a gente ficar fazendo só terapia verbal e mental, a mente pega muita peça, a mente faz muitas defesas. Então, quando a gente suavemente vai trabalhando com o corpo emocional, com o corpo físico, com o nosso sistema nervoso, a gente vai trazendo primeiro mais sensação de segurança, mais aterramento, e com essa sensação de segurança, você sendo aterrada, você consegue ter mais estrutura interna para adentrar naquelas dores lá, aquelas principais, tá? Que você perguntou aqui. Respondi a sua pergunta, Vanessa? Sim, obrigada. Minha ansiedade vai e vem. Meditação não auxiliou. Olha, a meditação ela é muito importante para ela te dar autopercepção, tá? Percepção corporal, percepção das próprias emoções, da sua circuitaria de pensamento, do seu barulho mental. Mas ela é uma ferramenta auxiliar, tá? Dificilmente você vai conseguir, através da meditação, chegar no núcleo da dor. A não ser que você faça uma imersão radical, que foi o que eu fiz com a meditação. Você falou medicação, desculpa. Medicação. Eu vou falar da medicação também, mas só emendando o que eu falei sobre a meditação, tá? Que eu sempre falo da meditação, eu sou uma meditadora já há muitos anos. E eu consegui resultados fantásticos com a meditação Vipassana. Mas daí você precisa realmente entrar numa imersão radical para você conseguir entrar no núcleo da dor com a meditação. A medicação, ela é a bengala. E nada contra as bengalas, tá? É a muleta. Quando você torce o tornozelo, você quebra o tornozelo, sei lá, você vai precisar de uma muleta. Você vai precisar da sua bengala. Você não vai conseguir andar sem ela. Você vai precisar. Mas se você não fizer o tratamento da dor, tomar o medicamento, fazer a fisioterapia, fazer aquilo que o médico manda, e depois ir lá fazer o fortalecimento, não vai resolver. É muleta, gente. E nada contra as muletas. As muletas existem, são necessárias, são importantes. Por um tempo. No tempo que está mais agudo. Porque quando que você usa muleta? Acabei de quebrar o pé, engessei o pé, não posso apoiar meu pé no chão. Preciso da muleta. Passou 1 mês, 2 meses, tirei o gesso, beleza. Preciso da muleta ainda. Vou fazer fisioterapia, 1 mês de fisioterapia, 2. O médico deixou apoiar o pé no chão. Agora eu vou fazer exercício, né? Então, é uma coisa gradativa. Então, vai retirando. O problema é que pessoas que passam a vida toda usando muleta. Não dá? A meditação, a pequena cozinha de apoio. Por isso, a meditação faz milagres em nós, enquanto que uma técnica de regressão talvez seja menos efetiva. Regressão também ajuda. Meditação ajuda, tudo ajuda. Mas, às vezes, a gente precisa de trabalhar de forma integrada, tá? A regressão, ela vai trabalhar com a memória, vai identificar o ponto, mas, às vezes, só identificar, saber onde que foi, não resolve. Entender, às vezes a pessoa fica entendendo, eu tenho essa dor, beleza, gente, descobri que eu tenho, faça um teste na internet, lá vocês vão descobrir, eu tenho ferida do trauma, ferida do abandono, da negligência emocional. Ok, a pessoa sabe, intelectualmente,
Saber intelectualmente não vai curar. Mas saber intelectualmente é importante. Saber intelectualmente é importante. Porque daí você sabe, beleza, eu tenho isso. A pessoa vai se investigando, vai se conhecendo, vai procurando as ferramentas necessárias. Então, medicação, ela é importante por um tempo, para alguns casos, e como complemento. Mas você tem que trabalhar com as outras coisas. Tem que trabalhar com o corpo, tem que trabalhar com as emoções, tem que trabalhar com o cognitivo. Integrar tudo isso. É isso, gente. Eu vou encerrando já, 1 hora já de transmissão. Você que está aqui, chegou até o final, muitíssimo obrigado pela sua companhia, ter aqui você presente, né, valorizando esse conteúdo, valorizando não só esse trabalho aqui que eu faço, mas valorizando o seu tempo, né, porque você está aqui buscando um aprimoramento pessoal, né, e eu reconheço, eu valido, valorizo isso em vocês, porque vocês que estão aqui estão preocupados em se melhorarem como seres humanos, né? Joelma, Lívia, Pequena Cozinha de Apoio, Cris. Obrigada a você, Cris. Então, acompanha, dá coraçãozinho, né? Interaja com essa live, depois coloque nos comentários os insights que vocês tiveram. Isso ajuda, né? Essa partilha ajuda outras pessoas também a terem insights parecidos. Se ficou alguma questão, alguma dúvida, depois na hora, reassista esse vídeo, coloque as suas dúvidas nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. E compartilhem esse conteúdo, porque muitas pessoas precisam ter esse entendimento. A gente vai trabalhar as pessoas bem informadas em trauma, principalmente quem é pai, quem é mãe, né? Quem está passando essa vida adiante. Essa oportunidade de quebrar ciclos. Essa informação em trauma é muito necessária para todo mundo que é pai e mãe, para quem é avó, para quem é avô. Então tá nas suas mãos quebrar ciclos e fazer diferente. Saber que existem saídas, existem muitas portas de saída. Existe a psicologia, existe a psiquiatria, a constelação, a regressão, as terapias corporais, existem tantas janelas aí, tantas portas de saída, você não precisa ficar preso na sua dor. Você não precisa desperdiçar o resto dos anos da sua vida em sofrimento, tá bom? Gratidão, gente, muito obrigada aqui, Lucane Silva, pelo seu feedback. E é isso, a gente se vê na próxima terça-feira, esse mesmo horário, 8 da manhã, se vocês não puderem assistir ao vivo. Eu deixo aqui sempre na reprise e também eu coloco disponibilizado esse vídeo lá no YouTube para quem preferir e gostar de assistir no YouTube, porque lá o controle é mais fácil de você voltar, você tem um controle melhor, tanto de velocidade quanto você pode ter mais gerenciamento sobre a tua reprodução do vídeo do que aqui no Instagram. Então eu gosto sempre de postar também lá no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, tem o link aqui no meu perfil do Instagram para você ir lá curtir e acompanhar o meu canal. Beijo e ótimo resto de semana para vocês. Tchau, tchau.